Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Para a honra e glória do Senhor, tem um testemunho mais que especial para a minha vida, para a vida da Alice, para a minha família. Em 2024, em agosto de 2024, tivemos uma ação contra a minha pessoa. E naquele momento, sem entender, e em alguns momentos indagava a Deus por quê. E o Espírito Santo veio me consolar, de fato, falando que tudo era para o meu crescimento, tudo era para o meu aprendizado. E isso eu fui me alimentando disso e fui entendendo tudo que estava acontecendo. Tinha muitas pessoas intercedendo por nós aqui. Tínhamos Conceição, Carlinhos, Bispo, muita gente sabia dessa situação. E várias outras pessoas, me desculpa se eu não citei o nome de vocês. E para a honra e glória do Senhor, nós estávamos em viagem agora em dezembro. Dia 18 saiu a decisão arquivando o processo. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor fez mais um feito na minha vida, maravilhoso. Ele arquivou esse processo e encerrou essa página na minha vida. Amém? Não, eu só queria dizer para os irmãos que o deserto não é para sempre e que tudo na vida da gente passa e tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se você estiver passando por algum problema, alguma circunstância difícil, a nossa, né, que foi na justiça, não é algo palpável, não é algo que você consegue ir lá e resolver e dar seu jeitinho, né? Realmente você tem que descansar, esperar no Senhor e crer que a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. E nos desertos, meus irmãos, nós aprendemos. Eu e o Tássio, nós aprendemos a confiar, a descansar, a orar, a nos afastar, né, de pessoas que não eram pessoas certas para estar na nossa casa, na nossa mesa. Então o Senhor nos ensinou, né? Então assim, que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, o Senhor sempre está no barco, nunca nos abandona e Ele sempre tem algo a nos ensinar. E nós cremos e confiamos no nosso advogado e nosso reto juiz, e Ele trouxe para nós o arquivamento do processo. Nós só temos a agradecer, toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de capítulo 100. Salmo 100. Está escrito exatamente assim: Salmo para ação de graças. E hoje nós vamos falar sobre gratidão a Deus. Amém, irmãos? Salmo 100, do 1 em diante, diz assim: Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus e Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendicam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Um versículo que muitos conhecem: bendizei o Senhor e rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Como eu já disse, o tema da mensagem de hoje é gratidão ao Senhor. Eu não sei como foi seu ano, nós estamos no último domingo do ano. Amém, queridos? Quantos estão vivos? Faz assim, aleluia. Glória a Deus. Se estamos vivos, se estamos de pé, como eu estou aqui agora, nesse momento. Vocês estão sentados, mas eu estou de pé. Se estamos vivos, se estamos de pé, porque o Senhor nos sustentou até aqui, querido. Já começa a pregação assim. Porque nós
Nós nos esquecemos muito rápido daquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas. E nos lembramos muito daquilo que Ele ainda não fez. E eu quero trazer ao seu coração nessa noite tudo aquilo que Ele fez, faz, está fazendo. Eu quero te ensinar, se é que posso dizer isso, a ser grato ao Senhor. A ter um coração grato a Deus. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o que diz a sua palavra. Mas eu quero te lembrar algo muito importante, queridos. Nesse ano que foi corrido, quantos aqui lembram do começo do ano? Quem lembra? Do começo do ano? 3 levantou a mão. A maioria já deletou da mente. Ou porque não lembra mesmo, porque a memória já apagou. E assim por diante. Mas este ano que passou tão rápido, eu acredito. Para alguns foi rápido, para alguns nem tanto. Mas neste ano que passou, queridos, nós estamos no último domingo do ano de 2025. Neste ano que passou, querido, eu sei, você sabe, parece ser igual a da Dilma, eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, que Deus já te falou e o Espírito Santo já te revelou, que eu e você temos muito a agradecer a Deus. Não é retórica, é palavra de Deus. Se você for ler os Salmos, e eu li pelo menos uns 10 hoje, que falam isso: bendizei ao Senhor e rendei graças ao teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos curou, porque o Senhor fez milagres, porque o Senhor fez grandes coisas, porque o Senhor fez e faz coisas todos os dias por cada um de nós. Mas na grande maioria das vezes, queridos, a nossa mente lembra mais daquilo que Deus ainda não fez e se esquece de tudo aquilo que Ele já fez. Mas eu quero te convidar nessa noite a fazer uma retrospectiva 2025. Amém? Amém, queridos? Porque a palavra que foi ministrada na semana passada é que Jesus nasceu. E o anjo disse: este será Emanuel, Deus conosco, aquele que está presente em todos os momentos. Eu quero que você, na sua retrospectiva, entenda algo muito poderoso e valioso para a sua vida, como crente, como cristão, como homem e mulher de Deus, como alguém que vive no planeta Terra. Eu quero que você entenda algo muito poderoso, querido. Este Deus Emanuel estará contigo em todos os momentos. Só que isso parece muito raso, parece algo assim: ah, legal, Jesus está comigo em todos os momentos. Eu quero que você faça uma retrospectiva 2025, sim. Porque o Deus Emanuel é o Deus que estava com você em todos os momentos. E agora vai começar a retrospectiva 2025. Primeiramente, queridos, Jesus estava com você em todos os momentos. Primeiro, Ele estava nos momentos bons. Amém? Glória a Deus. Jesus estava com você quando Ele abriu portas. Quando você orou, falou: Jesus, eu preciso de uma porta de trabalho, uma porta de emprego. Jesus, eu preciso de algo que vai me sustentar. Eu preciso de algo que vai mudar a minha vida. Ele estava lá com você. Você lembra disso? Jesus estava com você, queridos, quando você pediu sabedoria e inteligência no seu trabalho para resolver alguma coisa, sim ou não? Sim. Jesus estava com você nos seus melhores momentos, querido. Quando você estava confraternizando com a sua família, quando você estava confraternizando com seus colegas de trabalho, quando saiu aquela ação na justiça que você estava esperando por tanto tempo, quando você realizou um sonho que você esperava por tanto tempo. Não sei quem foi que realizou sonhos aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês realizaram sonhos, planos e projetos que estavam
engavetados ou que estavam aguardando por tanto tempo. Eu tenho certeza disso. Muitos realizaram sonhos e projetos. Desde um videogame novo, ou um carro novo, ou uma casa nova, ou uma chácara, não sei quais eram os seus sonhos, planos e projetos para esse ano. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas aqui realizaram sonhos. Amém, queridos? Porque Deus é um Deus que realiza sonhos. É um Deus que abre portas, é um Deus que cria portas. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus que cria caminhos no deserto. Ele é um Deus que faz milagres nas nossas vidas. Ele é o Deus que estava comigo e com você nos bons momentos. Naquele momento de alegria, que você estava confraternizando. Nos bons momentos, querido. No momento que você recebeu uma boa notícia, uma notícia que mudou a sua vida, uma notícia que mudou a sua história, Deus estava com você. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é um Deus que está conosco em todos os momentos. Ele é Emanuel. E é o mesmo Deus que estava com você nos bons momentos, alegres, felizes. É o que estava nos maus momentos. Porque parece que a gente só se lembra de Deus, eu comecei dos bons momentos, para que você faça uma retrospectiva verdadeira. Porque parece que a gente só clama a Deus quando está ruim, quando está tudo ruim, quando eu quero isso ou aquilo de Deus, quando eu estou doente, quando eu estou isso, quando eu estou aquilo, quando eu não estou feliz. Ele está com você, querido, em todos os momentos. Em todos os momentos Ele está com você. Ele é o Deus que estava com você quando você ficou doente. Ele é o Deus que estava com você quando você ficou sabendo que tinha alguém doente na sua família. É o Deus que estava comigo quando às 4 horas da manhã o custódio ligou para mim, o Tássio ligou para mim e falou: seu pai está aqui no hospital e vai fazer uma cirurgia. E eu fiquei lá com meu pai 4 dias no hospital. Ele estava comigo. Ele estava com meu pai, livrou ele da morte. Foi esse ano, irmãos. Eu quero que você entenda algo, querido. Deus está e estará com você em todos os seus momentos. Sejam bons momentos ou maus momentos. Ele é o motivo da sua alegria, querido. Mas Ele é o alívio em meio à dor. Ele está com você quando você recebe uma má notícia. Ele estava com você quando você perdeu um parente, um amigo, alguém que você amava, alguém que você estimava muito. Ele estava com você e vai continuar do seu lado, porque Ele não te abandona. A palavra de Deus diz: mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandonem, eu todavia, diz o Senhor, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Ele é o Deus Emanuel. Emanuel é isso, querido, é você entender que Deus está com você, estará com você em todos os momentos da sua vida. Amém? Ele estará com você para celebrar as suas vitórias. E estará com você para aliviar a sua dor nos momentos de angústia e tristeza. Ele não vai te abandonar. Ele não te abandona. Ele não nos abandona, querido. Eu quero que você entenda isso. Por que eu estou falando tudo isso? E por que eu estou falando para você fazer mentalmente uma retrospectiva do seu ano de 2025, querido? Porque por mais que você ache na sua mente e no seu coração que você não tem o que agradecer a Deus, em poucos minutos aqui eu já te dei muitos e muitos e muitos motivos
para agradecer a Deus, para ter um coração grato. Porque eu posso dar centenas de exemplos do que eu tenho a agradecer a Deus nesse ano. Um Deus que me livrou da morte, livrou meu pai da morte. Sabe, queridos, muitas vezes a gente acha tanta coisa. Ai, fulano tem um testemunho tão forte. Muitas vezes Deus te livra de coisas que Ele nem te fala. Não sei se você tem muitos anos de igreja como eu, que já tenho uns 30 de igreja. De idade eu tenho mais. Mas muitas vezes Deus te livra da morte, te livra de tanta coisa que Ele vai falar para você depois. Eu não sei se você passou por isso. Quem já passou por isso? Eu já. Deus falou: olha, te livrei da morte. Eu vi a morte na minha frente, não vou contar quantas vezes, não, para os irmãos não assustar, mas, enfim. Quantos e quantos motivos eu tenho para agradecer a Deus, irmão? Quantas e quantas vezes Deus me livrou da morte? Quantas e quantas vezes Deus abriu portas que pareciam impossíveis, fez milagres na minha vida, na minha família, na minha casa, coisas que pareciam impossíveis, porque Ele me ama. Sabe por que Deus fez tudo isso na minha vida e na sua vida, querido? Porque Ele nos ama. João 3,16, eu sempre repito este versículo, para que nós entendamos o amor de Cristo, o amor de Deus por cada um de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, entregou aquilo que Ele tinha de melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior presente que Ele pôde nos dar, é o que Ele tem de melhor para nós, Jesus. E o seu amor é tão grande, um amor que resgatou o pecador, que nos tirou da lama do pecado, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, diz a palavra de Deus. Que nos deu uma nova vida, nos transformou por completo. E que dia após dia tem cuidado de cada um de nós. Dia após dia tem nos livrado da morte. Dia após dia tem guardado as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. E muitas vezes porque algo sai do controle, muitas vezes por decisão nossa, por decisões erradas, por decisões que nós tomamos sem consultar a Deus. As coisas saem do controle. E aí nós vamos falar: ah, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor isso, o Senhor... Não, meu irmão. Eu quero dizer para você, querido, que o Deus Emanuel está e sempre estará contigo em todos os momentos, nos dias bons e nos dias maus. É só fazermos uma reflexão rápida do que aconteceu no nosso ano. Eu quero que você entenda, querido, que o mesmo Deus que te sustentou em 2025 vai te sustentar em 2026. O mesmo Deus que curou, que libertou, que transformou, que fez milagres, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Ele vai continuar abrindo portas, fazendo milagres, fazendo coisas poderosas. Por isso continue crendo. Por isso continue esperando em Deus. Não naquilo que o homem pode fazer, mas naquilo que Deus pode realizar na sua vida. Amém? Ele é e sempre será Emanuel nos dias bons e nos dias maus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz assim: deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para cada um de nós. É saber reconhecer a Deus. É saber reconhecer a Deus em todos os momentos.
no dia bom e no dia mau. É saber reconhecer o cuidado de Deus quando Ele abre a porta e reconhecer o cuidado de Deus quando perdemos alguém e Ele traz o alívio e o sustento para as nossas almas. Porque muitas vezes, queridos, nós só reconhecemos a Deus nas bênçãos e não reconhecemos a Deus na falta. Paulo nos ensina, Filipenses capítulo 4, versículo do 12 em diante, diz assim: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se entendermos a palavra de Deus, queridos, um versículo completo outro: deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. E Paulo vai dizer: o Senhor já me deu fartura, já tive muito, tive pouco. Por isso tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em todos os momentos Deus está e estará comigo. E estará com você, querido. Na abundância e na falta. Precisamos entender isso, querido. Sabe por quê? Porque a ingratidão pode impedir você de ter mais de Deus. A ingratidão pode impedir o agir de Deus na sua vida. A ingratidão pode impedir você de pisar na terra prometida. A palavra de Deus nos mostra, e o Salmo, deixa eu achar aqui, e o Salmo de número 95 vai dizer, que por causa da ingratidão o povo pereceu no deserto. Salmo 95. O que isso nos mostra, queridos? Como eu disse no início, nosso cérebro lembra muito mais daquilo que falta do que daquilo que Deus já fez. Muito mais. E a ingratidão pode roubar a bênção do meu coração e do seu. Pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes a nossa boca só abre para maldizer, para falar mal, para falar: Deus, o Senhor não fez isso, Senhor não fez aquilo, não fez isso, não fez assado. Seja grato ao Senhor, querido. Independente das circunstâncias, é o que diz a palavra de Deus, não é eu que estou falando. Deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Sejam gratos a Deus, na abundância e na falta. Por causa da ingratidão do coração do povo no deserto, queridos, eles pereceram lá, não pisaram na terra prometida. Não viram aquilo que Deus tinha de melhor para eles. Por quê? Porque abriram a boca para falar mal de Deus. Mas eles eram um povo ruim, saiu do Egito, não sei o quê. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente já recebeu e recebe tanto de Deus, e aí abre a boca: Deus, mas o Senhor me deu um golzinho, eu queria uma Hilux. O Senhor me deu uma casa de 2 quartos, eu queria uma de 5. O Senhor me deu isso, eu queria assado. Quantas e quantas vezes eu impedi a bênção de Deus na minha vida? Quantas e quantas vezes nós impedimos a bênção de Deus por abrir a boca para falar mal de Deus? Porque se Deus é que está no controle da minha vida e da sua, querido, quando nós entregamos as nossas vidas na mão dEle, como fizemos aqui no início do culto, nós estamos não falando mal de nós, estamos falando mal dEle. Nós estamos falando que Deus é incompetente, o que Ele não é. Porque na verdade Ele que sabe exatamente o tempo e a hora de entregar a bênção para você, de entregar aquilo que você pede.
Muitas vezes não estamos preparados para receber aquilo que Deus quer nos dar. Tome cuidado, querido. Tome cuidado com a murmuração, tome cuidado com a reclamação. Tome cuidado com a ingratidão. Porque Deus fez tanto e faz tanto nas nossas vidas. E nós abrimos a boca para reclamar dele, para falar mal dele. Que os nossos lábios possam se abrir para agradecer, muito mais do que para reclamar. Ou, na verdade, nunca mais para reclamar daquilo que ele fez e faz nas nossas vidas todos os dias. Muitas vezes não é o que nós esperamos, não é o que nós queremos, mas é o que nós merecemos. Tenha um coração grato, querido. Que nessa noite nós possamos sair daqui com um coração grato, agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz todos os dias na nossa vida. Ah, pastor, Ele não faz todo dia, faz. Se você está respirando é porque Ele deixou. Se você tem a família que tem, é porque Deus permitiu. Se você tem o trabalho que você tem, é porque Deus te colocou lá com propósito. Tudo o que nós temos, querido, é permissão de Deus. Tudo. Tudo tem um propósito. Tudo tem a permissão do Senhor. Nós precisamos entender isso, querido. Tudo tem um propósito, tudo tem uma permissão de Deus para cada um de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Que os nossos corações se encham de gratidão. No verso 2 do Salmo 100 diz: servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Render graças ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Sejam gratos a Deus e servir ao Senhor com alegria. Isso nos mostra, queridos, que servir a Deus é muito mais do que só sermos religiosos ou sermos seguidores de ritos religiosos. Servir a Deus com alegria é servir ao Senhor não pelo que Ele faz nas nossas vidas, mas por quem Ele é. E é justamente o que o salmista vai dizer no final. Que precisamos servir ao Senhor por aquilo que Ele é. Salmo 100, versículo 4 em diante diz: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor é eterno. Ou em algumas traduções, o seu amor dura para sempre. Nós temos que ser gratos a Deus por quem Ele é, queridos. Nós temos inúmeras coisas para agradecer a Deus. Eu não sei se você fez como eu aqui, rapidinho, uma retrospectiva 2025. Eu fiz na minha casa e fiz aqui, um pouquinho. Se você puxar na sua memória desse ano, você vai ver que você tem muita coisa a agradecer a Deus. Livramento, cura, portas financeiras que Ele abriu, coisas que Ele impediu. Tantas e tantas vezes que Ele te curou a sua família, visitou a sua casa, transformou a sua vida. Tantas e tantas vezes que Ele nos encheu de alegria. Tantas e tantas vezes que estávamos caídos e Ele nos levantou. Eu não sei você, querido, mas eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Eu tenho certeza que todos nós temos motivos para agradecer a Deus
para sermos gratos a Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, e acima de tudo, pelo seu amor por cada um de nós. Um amor que é incondicional, que é demonstrado em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ele amou o mundo, querido. Ele amou a todos nós. Ele viu você. Ele viu todos nós perdidos os nossos delitos e pecados. E enviou Jesus para nos salvar, para nos dar uma nova vida, para nos tirar do lamaçal do pecado e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Jesus diz: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar e nos dar uma vida abundante, uma vida diferente. Nós sem Deus, nós sem Jesus Cristo, somos criaturas. Nós, quando aceitamos a Jesus, o Filho de Deus, nos nossos corações e fazemos dele Senhor e Salvador, somos filhos de Deus. É bem diferente. Sabe por quê? Porque criatura, as pessoas não entendem isso, mas criatura são todas as coisas criadas por Deus, são criaturas de Deus. Mas nós somos filhos de Deus, amém, queridos? Todos nós que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, fomos feitos filhos de Deus. Feitos filhos de Deus. Por isso nós temos inúmeros motivos para ser gratos a Deus, para ser gratos por seu amor, para ser gratos por tudo aquilo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Não deixe que a ingratidão tome o seu coração, querido. Porque nesse mundo acelerado, nesse mundo corrido que a gente vive, em que as pessoas querem fazer 10 coisas ao mesmo tempo e na verdade não estão fazendo nenhuma direito. Na maioria das vezes. Que é o que acontece hoje. As pessoas estão presentes para as que estão longe, mas não estão presentes para quem está do lado. Isso é uma realidade. Nesse mundo acelerado em que todos querem a sua atenção, eu quero que a sua atenção hoje, querido, volte para o Senhor Jesus. E eu quero que você agradeça ao Senhor. Porque eu e você temos motivos mais do que suficientes para ser gratos a Ele, amém? Feche seus olhos, querido. Eu quero orar por você, mas eu quero que você ore.